Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou Cássia Modesto e hoje a gente está aqui para fazer mais uma edição do programa Conhecendo o Artista. Para quem não sabe, essa foi uma live programa que nós estreamos em maio de 2020, né? Nosso primeiro artista recebido foi um grande músico da cena cultural, tanto amapaense quanto paraense, que é o Joãozinho Gomes. E hoje, numa edição super especial, depois de receber vários artistas do Brasil inteiro, eu recebo uma grande poeta que eu quero trazer assim, com muito carinho para vocês, Carla Nobre. Tudo bom, Carla? Obrigada, Cássia. É um prazer estar aqui com você. Querida Carla, poeta ou poetisa? Eu gosto de ser chamada de poeta. Nenhuma das duas formas estão erradas. É bom que isso fique claro. Mas o poeta, na origem da palavra grega, é aquele que faz o poema, aquele que mexe com a linguagem, como se fosse um artesão da palavra. Então é ele que faz o poema. Quando você usa o termo poetisa, esse sufixo isa, esa, sempre nos traz a questão da lembrança do masculino e do feminino, do homem e da mulher, daquela que é a esposa do, né? A imperatriz é a esposa do imperador, a imperadora que é a imperadora, né? Essa questão do presidente, presidenta, foi uma coisa que o Brasil ficou discutindo um tempão, porque achávamos que podia ter esse feminino e esse masculino como a esposa do. Então, eu não sou a esposa de ninguém, eu sou aquela que faz o poema, eu trabalho com a linguagem. Então, eu sou a poeta. Como é que é? Qual que é o teu contato, de fato, com essa nossa língua mãe? A língua portuguesa, primeiro que eu sempre soube que eu queria escrever livros e ser professora de língua portuguesa. Isso é uma coisa bacana, porque isso fez parte da minha infância. Eu dava aula de língua portuguesa para toda a vizinhança, né? Então eu sempre soube que eu gostaria de trabalhar com as palavras. A Cecília Meirelles, inclusive, no poema Motivo, ela diz assim: não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Retifica o termo poeta, né? E dizendo que o fazer dela é um fazer importante dentro da cena. E ser professora de língua portuguesa e literatura só alimenta o meu fazer poético, porque me força, de certa forma, a estudar bastante sobre a literatura, sobre a palavra, sobre como mexer com as palavras. Então, uma coisa e outra se casam. Eu costumo dizer que eu trabalho para fazer só o que eu gosto. Qual foi o despertar, assim, então, na tua vida? Tipo, qual foi o primeiro momento que tu disseste, pô, língua portuguesa é um negócio babado, que eu curto muito, que eu quero levar pra vida? As minhas brincadeiras preferidas, como a gente era muito pobre também, né? E na nossa época, que eu tenho 47 anos, não tinha todo esse arsenal de importadoras aqui em Macapá, brinquedos e tudo. Então eu cortava as carinhas das mulheres dos catálogos, principalmente da Hermes, que era muito comum naquela época, as roupas, e montava histórias com essas personagens. Então a palavra foi sempre ali presente na minha vida, desde muito pequena, desde quando eu nem sabia escrever. Quando eu comecei a ler, eu empresto carteirinha da biblioteca, eu já começo a fuçar os livros, e então a palavra ela sempre esteve no meu mundo. Para quem já está acostumado com o programa, o Conhecendo o Artista, né, ele é um jeito leve que a gente descobriu durante a pandemia, sobretudo, né, um momento que todas as pessoas estavam isoladas, né, sem ter essa possibilidade do contato com a arte. Então, eu trago a proposta desse programa para aproximar o artista do seu público de um jeito leve, de um jeito brincante, digamos assim. Então, nesse momento a gente vai fazer a nossa primeira brincadeirinha, nosso primeiro joguinho aqui nessa entrevista, Carla, que é o desafio dos gêneros. Então, assim, para que o público consiga te entender, te conhecer, entender qual que é esse teu repertório, o que a Carla gosta, eu te desafio a trazer para mim 2 poemas opostos. Pode ser opostos ou podem ser apenas diferentes, sabe? Então, assim, tu terias aí decorado um poema que seja, sei lá, ou muito alegre, um muito triste, ou sobre mãe e sobre criança. Enfim, trazer gêneros diferentes pra gente. Tem sim, por exemplo, Caio Fernando Abreu, que é muito introspectivo, reflexivo. Ele tem um poema chamado Alento, que diz assim: quando nada mais houver, eu me erguerei cantando com meu corpo de cavalo jovem, e numa louca corrida entregarei meu ser ao ser do tempo, e a minha voz, a doce voz do vento. Despojado do que já não há, solto no vazio do que ainda não veio,
a minha boca cantará. Cantos de alívio pelo que se foi e cantos de vitória pelo que há de vir. E aí tem, claro, a Elisa Lucinda, que é uma poeta eufórica, alegre, exuberante, Eros poesia, né? Então eu adoro a Elisa. E ela tem um poema que diz assim: gosto de ser do meu homem, de ser pertencente, de recebê-lo em mim nos seringais da loucura. Vem ele com sua espada de arrebentação e eu, Amazônia distraída, me deito a essa doce devastação. A Carla poeta, a Carla escritora, ela tem um ritual para fazer esses poemas, para compor? Nenhum ritual. A poesia, a minha poesia, né? A minha obra, porque na verdade o que a gente escreve é o poema, é o texto, é esse trabalho, né? O texto poético é um trabalho, mas a minha poesia, ela está dentro da minha vida. Ela está dentro do que eu faço, das coisas erradas que eu faço durante o meu dia. Eu sou uma pessoa muito intempestiva, muito desbocada, uma pessoa que não leva desaforo para casa. Isso é um problema para mim. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso que eu vivo, sempre aos extremos, né, me ajuda também a chegar em casa, numa calmaria, refletir e fazer um poema sozinha, chorando na minha cama. Mas também pode me fazer chorar dentro do carro e fazer o mesmo poema. Ou assim, andando pelas ruas e parar e ter que fazer, comendo algo. Então, assim, o que eu aprendi é nunca ficar sem papel e caneta. Porque a inspiração, ela vem de uma hora para outra. O trabalho com texto, ele é um trabalho que é ao longo do tempo. Então, eu não é que eu agora vou escrever um poema e já está pronto. Não, ele vai ser trabalhado. Eu tenho um poema chamado Sai-Su, por exemplo, que eu adoro, que são palavras indígenas, que ele surge de várias palavras que eu catei ao longo dos anos. Não foi assim um poema que nasceu do nada. Ele nasceu de toda uma experiência de vida. E aí vem... quando a professora me pediu, na pós-graduação, pediu para a gente fazer um texto falando sobre palavras indígenas, eu fiz o trabalho em forma de artigo para entregar, e quando eu vi, eu tinha aprendido mais palavras, eu falei, não, isso aqui tem poema. E aí peguei as palavras que eu já conhecia e dicionarizei dentro daquilo que seria o que eu queria fazer, né? E, Carla, subir no palco e declamar, a gente sabe que, assim... tem várias possibilidades e várias formas de encontrar um poeta, né? Tem poeta que escreve, mas não gosta de declamar. Tem poeta que escreve, declama, tem poema... Mas no caso da Carla Nobre, a gente sabe que é um furacão no palco, né? Então, como que é o teu processo? Pisar no palco e dominar o público, segurar? Tu tens alguma dica de como segurar o público durante a tua declamação? Ou alguma coisa que você goste de buscar, de repente um olhar? Como é que é esse brincar com o público durante as tuas declamações? Eu sou uma poeta e sou uma dizedora de poesia, né? Eu gosto de fazer isso. Eu acho que eu nasci, inclusive, para fazer isso. Né? Então, nascer para fazer alguma coisa, você também lidar com aquilo como se fosse um processo seu. E assim, prender o público é um processo também de... Eu vou entender que público é aquele, né? E Carla, também nessa pegada das declamações, tu já declamou em diversos lugares diferentes, para diversos públicos diferentes. Teve alguma situação inusitada que tu viveu enquanto tu foste declamar? Ou algum lugar que tu chegou e disse, nossa, esse público vai dar dor de cabeça? Tem alguma história inusitada com a poesia? Sempre tem, mas eu acho que assim, uma história bonita para mim, eu tive um acidente no pé, passei anos sem andar, achei inclusive que ia ter que amputar o pé e aí ia ficar... Amputar é uma coisa que corta um pedaço de você vai ter que andar pro resto da vida de muleta, né? Então eu fiquei muito ali refletindo sobre o que podia acontecer comigo enquanto pessoa. Mas a equipe médica que me recebeu no Rio de Janeiro para fazer uma cirurgia muito criteriosa, delicada, e que era a segunda cirurgia que aquela equipe fazia no Brasil, me recebeu tão de braços abertos que eu decidi presenteá-los com um poema, que foi um poema do Tiago de Mello, um poema longo, A Vida Verdadeira, né? E parei a equipe médica para dizer um poema e eles ali ficaram
eles falaram, tem que dar certo essa cirurgia da Carla, né? Então eu conquistei aqueles médicos, aquela equipe, pela poesia. Então para mim aquele dia foi muito, 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 muito lindo, né? É um dia que vai ficar marcado na minha memória. A gente vai fazer um joguinho que é para testar mesmo a Carla, ver como é que tá essa memória aí, se essa memória ela tá bem aguçada ou não. Então eu vou te dar algumas palavras e aí tu vai trazer um poema, qualquer coisa que vier na mente. Se não vier poema nenhum, mana, inventa, brinca aí com a gente. Bora ver o que vai sair. Então a primeira palavra para esse momento é saudade. Tem um poema curto do Tiago Soeiro, que é um poeta mapaense, faz parte do grupo Poetas Azuis, que diz assim: o corpo é o lar da saudade. Então é lindo, né? Não precisa dizer mais nada, né? Tiago Soeiro é maravilhoso, né? Amor. Teria uma infinidade, mas eu vou dizer um poema meu. E agora eu esqueci o primeiro verso. Esquecer o primeiro verso é horrível. Amar é um verbo dolorido. E eu já pinto dores demais. Quero a cor de um comprimido que me livre do amor. Eu queria saber, no teu ponto de vista, qual que é a importância da literatura, da escrita, do português, sobretudo, né, com os nossos adolescentes e jovens? Para mim, importância total, né? Minha disciplina é a mais importante. Roland Barthes, que é um teórico francês que trata sobre a língua, ele fala o seguinte: se a gente tivesse que tirar do currículo todas as disciplinas e tivesse que ficar apenas uma, teria que ser literatura. Porque através da literatura você fala de geografia, você fala de história, você fala de ciências, você fala de tudo. Então a literatura é realmente uma arte completa. E não à toa ela fundamenta cinema, fundamenta teatro, fundamenta dança. E a literatura está em tudo. Porque nós fazemos nossa história através de quem a gente é. E ninguém mostra mais isso que os personagens, que o eu lírico do poeta. Então a literatura é algo que extrapola os muros de qualquer sala de aula e entra na vida das pessoas. O último bloquinho é um jogo chamado Rapidinhas. Então eu vou te dar duas opções e aí tu me diz qual que tu gosta, qual que tu prefere entre as duas, tá? Bem simples. Rio ou mar? Rio. Férias ou produção? Ai, meu Deus! Eu vou ficar com produção, porque é onde eu me sinto viva. Oh, Deus! A vida do produtor não é fácil. Ensinar ou escrever? Aí é covardia, né? Não posso fazer nenhuma escolha aí. Aqui tem. Ensinar e escrever. Escrever e ensinar. Olha, estou me sentindo burlada aqui, mas tudo bem. Açaí ou vatapá? É complicado. Esse jogo é complicado. Polêmico. É complicadíssimo. Mas eu, como bebo açaí todo dia, né? Eu vou de açaí. Cama ou rede? Depende com quem. Mas vou ficar de cama. Oh, meu Deus. Muvuca ou solitude? Eu gosto das duas coisas. Mas uma boa muvuca é bom também, né? Eu tô no momento de muvuca. Se ficar com muita solitude, eu vou sofrer. Então eu quero muvuca. Perfeito. Cinema ou museu? Eu gosto dos dois também. Mas museu é o que eu tenho menos acesso, então eu vou ficar com museu. Pessoa ou Quintana? É impossível fazer essa escolha. Se fosse pessoa, eu falei, que pessoas, né? Aí tudo bem, eu ia escolher. Mas Fernando Pessoa, Mari Quintana, não existe escolha, ela não é possível, né? O Fernando Pessoa diz, inclusive, uma coisa que eu adoro, que é: entre mim e mim há vastidões, né? Ele fala dessa loucura que é viver dentro de si e ter vários eus falando com você. E eu tenho um pouco disso, porque eu não sou uma pessoa explosiva o tempo todo, eu sou uma pessoa que sofre, sou uma pessoa calada, então as pessoas que me veem, elas pouco me conhecem. E aí o Fernando Pessoa, ele encarna muito isso, né? E ele também diz o seguinte, que é importante pra gente, em pleno século XXI, depois de uma pandemia: eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. O que tu dirias a alguém que está iniciando na produção literária?
Rainer Maria Rio, que fala o seguinte: se você, para um que queria ser poeta, eu devo continuar? É bom minha produção? Ele fala, você só deve continuar se você quiser, se você não puder viver sem isso. Então, se você não consegue viver sem a sua arte, continue, um passo de cada vez, e às vezes o passo que é possível dar, eu dou passos curtos quando eu consigo dar passos curtos e passos largos quando eu vejo que o negócio abriu. E depois, se precisar encurtar de novo, eu encurto. E se eu precisar pular de alturas maiores que eu pulo, e às vezes eu me estabaco no chão, mas eu levanto e recomeço com cada passo, cada dia. Então você não pode desistir se é aquilo que você quer. Se você não quer, é melhor você procurar fazer outra coisa. Então é isso. Esse é o Conhecendo o Artista, a sua live programa que acontece nas nossas redes sociais, mas que hoje, nessa edição super especial, foi contemplado e está recebendo a grande artista, a grande poeta Carla Nobre. E aí a gente vai encerrar esse momento com vocês com poemas autorais. Vamos dar uma levantada, Carla? Vamos esticar a perna para a gente declamar esse último? Adoro. Não trago em mim a delicadeza das princesas. Não aguentaria, Cássia, servir a 7 anões, tampouco alguém subindo por minhas tranças. Não trago em mim as palavras mágicas que abrem tesouros. Cansei, Cássia, das frases feitas e seus senhores. Sou dona da minha voz e me envergonho dos sapatinhos de cristal, das carruagens e da beleza exagerada. Sou bruxa e gosto da fera, Cássia, fera. Não trago em mim a espera pelo príncipe em seu cavalo. E já passei da idade de acreditar no felizes para sempre. Cássia, sou mulher, mãe e serpente. Eu fico com o inferno e o dom maravilhoso de ser gente. Maravilhosa, Carla. Traz cá teu ouvido, para que eu te cante uma canção. Minha voz rouca, suave, de suave seca a garganta pela poesia que me cala. O que a minha voz não fala, também não silencia. Trago comigo o peso do parto, o peso da fome, daquilo que não se come. Trago comigo o peso daquilo que se espera, mas que é indigno de esperança. Traz cá teu ouvido para que eu te cante uma canção. Meu poema, outrora de sonhadores e de românticos, hoje é valsa ingrata, sussurra lamúrias do amanhã. Escrevo porque a isto se resume a nossa existência. E cá entre nós, Carla, a nossa existência se resume a isto, e tonto, Carla, é aquele que se considera o doutor das palavras nesta ingrata terra onde se abnega ao próprio Pai. Traz cá teu ouvido para que eu te cante uma canção, onde falta tinta na ponta da caneta, estercos na porta do teatro, e se falta, Carla, comida na mesa, é fato, é unânime, todos sabem. 0-1 para a ignorância. Traz cá teu ouvido para que eu te cante uma canção. Minha amiga, eu trago comigo o peso do parto, o peso de todas as Marias, poetas e todas as suas loucas manias de quererem dominar o mundo. E amém.